Evangelho de Lucas, capítulo 19, apenas o verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Palavras do Senhor. Lucas capítulo 19 narra para nós a respeito da conversão de Zaqueu. Zaqueu, que era um publicano, chefe dos publicanos, inclusive, como vai dizer o verso 2, e também um homem muito rico, de muitas posses. Mas o que vem a ser um publicano? O que era um publicano? O publicano era um cobrador de impostos do Império Romano, a serviço do Império Romano. Pessoas essas que muitas das vezes oprimiam os mais humildes, os mais necessitados, em especial o povo judeu daquela época. Então Zaqueu, além de ser um homem de posses, chefe dos publicanos, como diz o verso 2, Zaqueu também, em determinado momento de sua vida, ou em grande parte dela, segundo a própria palavra de Deus e a própria história, no contexto daquele tempo, nos mostra isso, Zaqueu era um homem que oprimia outras pessoas. E diz a palavra de Deus que num determinado momento, a salvação encontra aquele homem, ou aquele homem encontrou a salvação. E pensando na vida de Zaqueu, me veio algumas coisas ao coração, principalmente no que diz respeito a andar com Deus, estar com Deus. É interessante que Zaqueu, mesmo sendo o homem que era, tendo as práticas que tinha, num determinado momento de sua vida, diz a palavra de Deus, ele deseja ver o Senhor. Então ele busca subir numa figueira brava para tentar ver o Senhor que por aquele local passava. E a atitude de Zaqueu chama a atenção do coração do Senhor, ao momento em que o Senhor olha para cima, vê Zaqueu em cima daquela árvore. Zaqueu era um homem de pequena estatura, e o Senhor então faz o convite intimatório que ele fez a Zaqueu, e aí é o texto que eu li nessa manhã. E eu dizia sobre a necessidade, a importância de se andar com Deus. E Zaqueu, num determinado momento, creio eu, talvez nem tendo a plena consciência da sua escolha, mas talvez ele teve esse desejo, por menor que fosse, talvez ele sentiu o desejo de conhecer, de andar com o Senhor. E aí, refletindo sobre isso, me veio essa reflexão no coração. No que diz respeito a andar com Deus, meus amigos, não é difícil andar com Deus. Difícil é viver debaixo dos pés do diabo. Tudo na nossa vida é escolha. Não é difícil, inclusive, além de andar com Deus, não é difícil também obedecê-lo. Impossível é fazer isso sem ter sobre nós a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, conforme vai dizer a própria palavra do Senhor, que convence o homem de todo pecado, de todo juízo. Isso porque, meus amigos, o pecado, o famoso pecado, é sempre a mesma tecla. Jesus iniciou o seu ministério pregando sobre arrependimento. Jesus terminou o seu ministério pregando sobre o arrependimento. Essa é a mensagem que continua perdurando nos tempos de hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Palavras do próprio Senhor Jesus. E aí, falando sobre o pecado, ele é responsável por acabar com a nossa fome pela presença de Deus. Basta a gente olhar para a figura, para a história, para a pessoa de Adão. Adão, quando pecou, ele já não estava mais tão disponível para a pessoa de Deus. E falando de fome também nessa manhã, se o seu desejo de ouvir Deus está diminuindo,
Se o seu desejo de ouvir Deus hoje está diminuindo, com toda certeza é porque o barulho que o mundo tem feito à sua volta tem falado mais alto ao seu coração do que o próprio sussurro do Espírito Santo à sua vida. Então se faz necessário, num tempo que se chama hoje, talvez você tomar a atitude que Zaqueu tomou. Será que hoje não seria o tempo de você resolver algumas coisas na sua vida? Será que esse não seria esse tempo de Deus para você? Deus tem te dado oportunidades para isso. Porque os problemas, todos nós enfrentamos problemas, eu tenho enfrentado os meus hoje. Os problemas, eles não irão entrar na eternidade. Tenha isso certo no seu coração. E aí também, ao falar de problemas, eu hoje, quando olho para determinadas pessoas, eu acabo tendo a impressão de que essas mesmas pessoas acreditam que os seus problemas não precisam ser resolvidos, e isso é muito sério. Tem muita gente acostumada com a sua vida de pecado, tem muita gente acostumada a viver no comodismo, e isso é um perigo. O tempo, tem muita gente que fala, o tempo vai resolver para mim. Mentira, o tempo não resolve problemas. Sabe o que resolve problemas? Humildade, coragem, atitude. Essas sim são situações que resolvem problemas. E sobre o pecado, a palavra de Deus vai falar para nós que nós devemos fugir do pecado. A palavra de Deus nos orienta a isso, não são palavras minhas. Em relação ao pecado, a palavra nos diz isso. Agora, em relação aos problemas, essa mesma palavra de Deus vai dizer que nós devemos fazer o quê? Enfrentá-los. E tudo isso que eu estou falando, Zaqueu viveu. Tudo isso que eu estou falando, Zaqueu experimentou. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus não entra para apontar um dedo acusador como muitos fazem. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus não entra naquele lar para envergonhar aquele homem, diante de tudo que estava errado na vida daquele mesmo homem. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus entra porque Jesus amava aquele homem. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, Jesus entra porque Jesus amou aquele homem, com um amor incondicional. Amor esse, o mesmo amor que tem estado sobre a minha e sobre a vida, sobre a sua vida também, perdão, nos tempos de hoje. Quer ter uma prova do amor de Deus sobre a sua vida? Basta ler João capítulo 3, verso 16. Você quer entender, você quer conhecer a profundidade do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus pela sua vida? Leia João 3,16 e você vai entender. E foi esse mesmo amor que alcançou Zaqueu. E aí, para encerrar, este amor de Deus, esse mesmo amor que esteve sobre a vida de Zaqueu, esse amor é tão forte, esse amor é tão grande, esse amor é tão profundo que ele nos constrange. Nos constrange ao ponto de fazer com que nós nos deparamos com os nossos próprios erros. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nenhum erro nela, porque a palavra de Deus é inerrante. Mas todo erro contido na palavra de Deus aponta para a minha vida, aponta para a sua vida. Que você possa ter a atitude que Zaqueu teve, que você possa buscar a presença de Deus hoje, que você tenha fome, que você tenha sede pela presença de Deus, que você tenha fome, que você tenha sede por ser mais íntimo do Senhor, porque Ele está passando, e talvez hoje Ele deseja repousar em sua casa. E aí Jesus encerra dizendo no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que você seja achado do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.